O tema da minha mensagem hoje é Jesus, o poderoso Deus dos fracos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Olha o que vai dizer. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano. Sermão do Monte foi num lugar plano. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Até aí tá bom, meus irmãos. Jesus, o poderoso Deus dos fracos. O Evangelho de Lucas, não apenas esta parte aqui a qual nós lemos, ela vai denotar, vai mostrar a vida de oração que o nosso Senhor Jesus tinha. Ele sim, havia tempos em que ele não tinha nem alguns minutos sequer para comer, mas ele sempre achava tempo para orar. E nós vemos aqui a vida de oração dele. Vemos uma das escolhas mais importantes de sua vida, se não a mais importante, escolhendo seus discípulos. E vemos pessoas atormentadas que iam até o Senhor. Por que é essencial que eu e você venhamos a orar? Porque oração foi algo feito para os fracos. E nós assim somos, por isso precisamos orar. Jesus, ele escolhe 12 homens falhos. Por que ele teve que escolher 12 homens falhos? Porque não havia outro tipo. Só havia esse tipo de homem. Então nós vemos Jesus orando, vemos ele escolhendo esses homens. E vemos as pessoas atormentadas e aflitas que iam até ele pedindo socorro e pedindo ajuda. Aqui é um encontro de um Deus Todo-Poderoso com homens e com pessoas totalmente limitadas, assim como eu e você. Pessoas totalmente frágeis, necessitadas, que não conseguem resolver os seus problemas por meio da sua própria força. E era esse tipo de pessoa que buscava o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu fui criado com o pensamento de que eu poderia todas as coisas desde que eu me esforçasse. Eu aprendi assim no mundo. Basta que você se dedique, basta que você se esforce, basta que você acorde cedo, dura uma tarde, e então você pode conquistar todas as coisas. E eu vi que não funciona assim. Somos limitados. E então, eu vim para a igreja, o Senhor me chamou, me converteu, e sabe o que eu aprendi no começo da minha conversão? A mesma coisa que eu aprendia no mundo. Você pode todas as coisas. Não há ainda citando a Escritura, não há impossíveis para aqueles que creem em Deus. Ou seja, desde que você se dedique, você vai ter tudo. E eu fui já em várias conferências, fui a várias conferências. E constantemente o tema é como fazer a sua igreja crescer. Então eles davam uma receita de bolo. Acorde cedo, durma tarde, faça assim, faça assado, se dedique, visite, ore, jejue. Faça todas essas coisas que são coisas que a Escritura nos ordena. E então eu pensava que se eu fizesse aquela receita de bolo, se eu cumprisse esses mandamentos, não tinha como as coisas darem errado. E deram. Oh Deus, como que deram? Há anos patinando e parece que a igreja não vai, que a igreja não avança. Hoje, graças a Deus, temos um pouco mais de gente. Mas até chegar essa turma nova, a igreja era do lado de cá, né? Anos, literalmente. E eu pensava, mas como assim? Eu sou um bom marido para minha esposa, um bom pai para os meus filhos, me esforço para ser um bom pastor para os meus irmãos. Acordo cedo, durmo tarde, me dedico, não sou esse pastor que acorda 9h30, 10 horas da manhã, não. Mas ainda assim as coisas não andavam. É porque o que estava na minha mente era aquele pensamento de que faça certo, se dedique e as coisas andarão da maneira correta.
E nós vemos que às vezes até fazendo isso, as coisas não andam como nós queríamos que andasse. A noção de fraqueza é de suma importância na nossa caminhada cristã. Não apenas a minha fraqueza como pastor, mas a sua fraqueza como pai, como mulher, como ser humano. Você saber que você é muito limitado. Porque quanto mais forte você se considera, mais distante você fica do Senhor. Quanto mais você confia em si, na força do seu braço, na sua inteligência, no seu serviço talvez estabilizado, concursado de anos. Você pensa, essa pandemia pode atingir a todos, mas a mim não. Atinge. É só você parar e ver como você é limitado. Por que você veio para a igreja? Eu posso descrever aqui, porque muitos vieram. Problemas em casa. Crises conjugais. Problema com filhos. Com pais. Problema com drogas. Problemas financeiros. Quebrado. E onde você não via a solução, então vamos para a igreja para ver se adianta. Ou talvez não foi nenhum desses problemas o seu. Talvez o seu problema foi o meu. Sabe qual foi o meu? Não foi nenhuma dessas coisas. Foi um vazio existencial. Nunca fui rico. Minha família nunca foi. Mas aquilo que eu conseguia, eu via que, na média, até que eu não podia reclamar. Com 21 anos, eu já tinha uma carreira estabilizada. Não podia ser mandado embora, nunca mais. Acha um jovem com 21 anos estabilizado? Não tem. Raro. Tem, mas é raro. Só que eu via que essas coisas não supriam o vazio e o buraco que estava ali dentro do meu coração. Eu pensava, então eu preciso de uma boa namorada, preciso casar, preciso de filho. E Deus foi me dando a graça e concedendo todas essas coisas. Só que eu via que essas coisas também não preenchiam aquele vazio dentro do meu coração. Como diz Dostoiévski, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Assim é todo ser humano. Todos nós viemos aqui por conta de um problema, por conta de uma incapacidade, de um desespero de saber o que será de mim amanhã. O que será dos meus filhos amanhã? Como eu os sustentarei, sendo que eu fui mandado embora essa semana? E a crise nos faz buscar a Deus. Exatamente esse tipo de pessoa. Aqueles que se veem em crise, que buscam o Senhor. E todos são assim. Todos são limitados com uma pequena diferença. Alguns sabem que são frágeis e limitados. Outros, infelizmente, precisam apanhar da vida para aprender esta verdade. Quanto mais forte você é em si mesmo, mais distante você está do Senhor. Quanto mais você vê a sua fragilidade, é mais fácil de você experimentar o poder de Deus. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui esta noite. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. A primeira coisa que nós vemos aqui no nosso Senhor Jesus Cristo, neste texto, é uma vida de oração. Repare, como eu falei, havia dias em que Jesus Cristo não tinha tempo nem para comer, literalmente. Mas ele sempre achava um tempinho para orar. Nós, vira e mexe, damos a desculpa, né? Por que você não orou hoje? Mas eu tinha tanta coisa para fazer, não deu tempo de orar. Jesus Cristo invertia essa lógica. Como eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso orar. Eu necessito começar orando. Jesus diz aqui a Escritura que ele passou a noite toda orando para tomar talvez a decisão mais importante de sua vida. Haja visto que ele não saiu de Jerusalém. O evangelho precisava ser levado para todo canto. Se ele não foi, ele precisou escolher 12 homens que fizessem esta missão. Você tem noção da importância de passar orando a noite toda? Talvez a oração mais importante que você vai fazer na sua vida é em relação ao marido ou à esposa que você vai casar. Que isso aqui ou te afunda ou te levanta. E às vezes eu vejo pessoas que elas não passam dias orando para Deus mostrar a vontade dele, mas passam dias se embelezando. Mary Kay, progressiva, chapinho, nada contra, irmãs. Só que você quer atrair o marido por conta daquilo que você tem de forma externa, exterior? Pelo seu estereótipo? Normalmente os homens que são atraídos pelo que a mulher tem externamente, via de regra, são cafajestes. Estão preocupados apenas com um corpinho bonito. E se passássemos mais tempo orando?
menos tempo talvez se embelezando. Jesus Cristo, ele vai tomar uma decisão e ele passa a noite toda orando a Deus. No Salmo, põe ele por favor, Miguel, Salmo 25, verso 12, olha o que o salmista vai dizer. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele faz uma pergunta, quem é o homem que teme a Deus? Este que teme a Deus, o Senhor vai lhe ensinar o caminho que deve escolher. Porque é de suma importância que nós deixemos o Senhor escolher o caminho por nós. Porque via de regra os nossos caminhos são todos tortuosos. Tomamos decisões às vezes sérias, baseadas em achismos. Escolhemos um rapaz para casar porque o gel que ele usa no cabelo é legal. Escolhemos uma moça para casar porque olha o corpo dela. E nós não nos atentamos porque é mais importante, que é a virtude e o Espírito Santo, e nos esquecemos que a beleza um dia vai, que a inteligência também um dia pode ir. Quem pode dizer que nós não ficaremos doidos, teremos um problema lá na frente, ficaremos esquecidos? Assim é o ser humano. Não sabemos de nada. O mundo é complexo demais e muda toda hora. Esse é mais um motivo para que você entenda a importância de orar antes de tomar decisões. Olha para você ver como este mundo é complexo. Como nós não temos o controle das coisas. Talvez você ache que você tem, eu vou falar para você, você não tem. Não temos. Quando eu morava em outra cidade, naquela cidade havia um jornalzinho onde as pessoas faziam anúncios de casa, de carro, videogame, cachorro, terreno, tudo. Você pagava uma certa quantia semanal ali, e então você tinha 100, 150 caracteres, eu não lembro, que você preenchia, e então o seu anúncio ia para aquele jornalzinho que circulava na cidade. Imagina, você pensa, e toda semana lotava, tinha semana que eu ia e não tinha vaga. Daí você se acha esperto demais. Você diz, isso aqui é uma fonte de riqueza, vou comprá-lo. E você então pega todas as suas economias, que talvez se juntou durante toda uma vida e pá, compra. Alguns meses depois inventam algo chamado OLX. Fotos, né, no plural. Que vai circular não apenas na sua cidade, mas se você quiser colocar para circular no Brasil inteiro. Você pode entregar via Mercado Livre, Sedex, ou seja lá o que for. Esse cara que investiu no jornal quebrou. Eu vi uma vez um rapaz chorando, desesperado e com razão. Lembra aquela época lá atrás, onde o governo, petista para variar, o governo ele saiu com aquela portaria de que os carros teriam que ter o extintor ABC. Seria obrigatório em todos os carros. E então, eu vi uma matéria sobre um homem que ele vendeu tudo que ele tinha e investiu em extintores. Calma aí, o governo obrigou. As pessoas vão ter que comprar, porque senão serão multadas. Investiu tudo que ele tinha em extintor ABC. Para 3 semanas depois, se eu não me engano, saiu outra portaria do governo dizendo, não é mais obrigatório. E não é nem obrigatório, nem extintor mais em carro. Você sabia disso, né? Qualquer extintor, não precisa mais. Tem então aquele homem que talvez juntou as economias de uma vida toda, se vê com uma grande quantidade de extintores inservíveis. Não serviam para absolutamente nada. Pode ver. Imagina quem investiu em eventos no último ano. Vem uma pandemia dessa, a única coisa que não pode fazer, juntar gente. Imagina esses hotéis, resorts. Imagina quem trabalha com o público. Teve que se reinventar, teve que dar um jeito. Aqui na igreja temos irmãos que tiveram que, de fato, se virar nos 30. Para mostrar para mim e para você, meu irmão, que nós não temos o controle da situação. Que nós precisamos orar constantemente, precisamos pedir a graça de Deus para que Deus possa guiar os meus e os seus passos. Eu não estou dizendo com isso que se você orar sempre, que tudo vai dar certo. Tudo vai sair do jeito que você quer. Jesus Cristo orou uma noite toda. E dentre aqueles homens que ele escolheu, tinha um Judas no meio. Tinha um Judas.
A grande diferença é que com Deus, de fato, não há fracassos. No caso de Judas, até aquele homem pecaminoso, filho do diabo, como diz a Escritura, ele foi usado por Deus para que o propósito do Senhor se cumprisse. Isso mostra para mim e para você que se nós realmente oramos e buscando a Deus, até às vezes as coisas ruins que acontecem conosco, pode ser usada de uma ou outra forma para que o Senhor cumpra o seu propósito. Eu lembro uma vez um testemunho, não é nem testemunho, é testemunho de uma mulher que ela estava com muita dor nas costas, então ela foi fazer um exame e era pedra nos rins. E o pastor disse para ela, né, e aí, irmã, como que foi? Ah, pastor, eu fiz lá e era pedra nos rins. E o pastor, que bom que era algo menor, né? Não, pastor, graças a Deus, era pedra nos rins e por conta do exame dos rins eu descobri que eu tenho câncer também. E o pastor, mas como assim? Graças a Deus você descobriu que você tem câncer? Pastor, eu descobri no começo. Porque se eu demorasse alguns meses para descobrir, talvez eu não estaria aqui hoje contando isso para o Senhor. A diferença é de quando nós, de fato, deixamos o Senhor nos dar a direção, até as coisas que aparentemente saem do nosso controle. De alguma forma, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo diz que todas as coisas cooperam, meu irmão, não são apenas coisas boas, até coisas ruins que acontecem conosco. Não existe fracasso na vida do cristão. Ainda que venhamos, como Paulo diz, passar fome, tribulação, necessidade. Um dia lá na frente, com certeza descobriremos que o Senhor é quem estava nos guiando. A oração, ela é a prova de que nós não somos fortes. Pastor Augusto Nicodemos que diz isso, né? Oração é para os fracos, por isso eu oro. Assim também deve ser conosco. A oração mostra que nós não confiamos na nossa própria força. Repare, os arrogantes não oram. Um arrogante que tem uma lavoura, ele não ora para que Deus mande chuva, ele apenas trabalha, ele é igual o Muricy Ramalho, lembra aquele técnico de São Paulo? Quer trabalho? É disso que eu preciso. Arrogantes não oram. Preguiçosos não trabalham. Homens e mulheres de Deus oram, se entregam a Deus e trabalham arduamente da melhor maneira possível. É assim que eu e você temos que fazer. Segundo, põe, por favor. Segunda coisa que nós vemos aqui são os 12 apóstolos. Talvez a semana que vem eu fale mais especificamente sobre esse tema. Talvez. Mas eu vou deixar claro. Não existe apóstolo vivo. Não existe. Todos esses que você conhece são falsos. São igual nota de 3. Não existem. Apóstolo bom é apóstolo morto. Quem são esses? Os que morreram, claro. Pastor, mas isso aí não é algo trivial? Absolutamente não. Você vai ver a importância disso. Primeiro, por que é importante você saber que todos esses que intitularam, ou que se auto-intitulam apóstolos, são falsos? Por que é importante você saber isso? Porque a Escritura diz que apóstolo é alguém que foi comissionado diretamente por Jesus Cristo. Foi o Senhor que veio e o escolheu, assim como nós acabamos de ler. O Senhor ora, escolhe. Todos. A exceção é Paulo, mas Paulo também teve um encontro com Jesus Cristo. A primeira e principal característica de um apóstolo, sabe qual é? Ter visto a Jesus Cristo. Qual desses apóstolos de hoje podem dizer que viram a Jesus? Não é visão, não. Na verdade, eles têm visagem, né? Fica viajando. Ó. É a feijoada do dia anterior. Jesus apareceu para mim. Não apareceu, irmão. Feijoada. Muito bacon. Trabalhou sua cabeça. Paulo é exceção. Mas ainda assim, até os próprios apóstolos testificavam a respeito de Paulo. Um exemplo disso, olha o que Pedro vai dizer. Na segunda carta dele, capítulo 3, verso 15 e 16, falando a respeito de Paulo. Pedro, o pilar, falando a respeito de Paulo. Considerai como a salvação e paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Primeiro, Pedro já diz, né? Paulo é muito sábio. Hoje em dia parece uma dificuldade imensa para alguém reconhecer que o outro tem mais sabedoria que ele. Pedro reconhecia.
Verso 16. A exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria destruição. Olha o que Pedro diz. Os ignorantes e os inconstantes distorcem os escritos de Paulo, assim como distorcem as demais escrituras. Ou seja, Pedro, ainda em vida, ele coloca em pé de igualdade o que Paulo escreveu com aquilo que os apóstolos escreveram, com aquilo que os 12 escolhidos por Jesus escreveram. Coloca-os em pé de igualdade. Agora, se você for ver no decorrer da história da igreja, você não vê grandes servos do Senhor se auto-intitulando apóstolos. Você não vê. Martim Lutero talvez poderia ter feito isso, não fez. John Wesley, John Wycliffe, George Whitefield. Nenhum desses homens teve a audácia de se auto-intitular apóstolo. Mas o Zé da esquina é apóstolo. Deus apareceu para ele. E ele diz que ele tem autoridade apostólica. Olha, essa semana um apóstolo me mandou mensagem. Viu? Uma coisa importante? Eu tô vendo lá, o cara cheio dos turbantes, muito doido assim. Ele mandou lá um áudio, eu respondi escrevendo. Ele mandou outro áudio, eu respondi escrevendo. Ele mandou outro áudio dizendo assim: pastor, tem como o senhor mandar áudio que o apóstolo aqui não sabe ler? E como? Irmão, como você lê a escritura? Deus me revela. Eu falei, Jesus. O senhor não lembra que está escrito lá em Efésios 4? Ele citou um versículo para mim, né? Quase que eu falei assim, e Efésios 7? Que diz o contrário disso? Porque Efésios 7 não existe, né? Como que ele ia saber que não existe e não sabe ler? É? Mas eu não fiz isso, eu não fui maldoso. A este ponto, não. Mas você consegue ver o absurdo da Efésios, vai até capítulo 6. Você consegue ver o absurdo que nós vivemos? Irmão, Deus se revela através de um livro. E por que você não aprende a ler? Hoje em dia, meu irmão, com o YouTube só não aprende quem não quer. Fácil. Mas não. Na história da igreja, só os gnósticos, loucos, que acreditavam que Jesus não tinha um corpo, que Jesus era apenas espírito. Alguns desses se disseram apóstolos. Marcião, século II, Maniqueu, século III. Mas o Brasil também tem os seus apóstolos, você sabe disso. Valdemiro, Agenor Truque, conhece esse? Valdemiro, Sandiabo. Falsos. Todos falsos. Mas tem um acima deles. É só o nosso país. Nosso país tem um homem chamado René Terra Nova. Ele era apóstolo. Então ele foi consagrado pai apóstolo. Pai dos apóstolos. Está no YouTube, procure. Depois foi consagrado patriarca. Junto ali, Abraão, Isaac, Jacó, René Terra Nova. Alguns disseram que ele foi consagrado rei. Essa eu não vi, por isso que eu não vou afirmar isso daí. Mas ele, quando era pai apóstolo, você ri, mas é para você ver o absurdo que nós vivemos teologicamente. Quando ele era pai apóstolo, ele consagrou a sua mãe, apóstola matriarca do ventre frutífero. Sua mãe. Vai para cá, por favor. Qual é o próximo passo de um rapaz desse? Que é patriarca. Eu só vejo que ele vai ser considerado a quarta pessoa da Trindade. Não há outro caminho. Pai, Filho e Espírito Santo, que é na Terra Nova. Não só isso. Tem apóstolo. Gente, se apóstolo já não tem, você consegue imaginar apóstola. Eu vou explicar para o senhor porque eu faço questão de dar nomes. Porque é isso que a Escritura nos manda fazer. Os falsos devem ser combatidos, denunciados. É assim que os apóstolos faziam. É assim que Apocalipse nos ordena.
Coloque à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Aí como assim? Vamos deixar toda essa bagunça teológica, sendo que apóstolo é aquele que faz leis segundo a vontade de Deus. E nós não falaremos nada, temos o dever de falar. Daí nós vemos essa mulher, essa apóstola Valnice Milhomes, que profetizou a volta de Jesus. Não veio, claro. Se veio, nós não ficamos sabendo. Depois, ela disse, eu não lembro a eleição de 2006, não lembro qual que era. Ela falou que o Brasil teria a primeira presidenta, Marina Silva. Tadinho, deu para nada, Marina Silva. Como ficaremos acreditando nessas pessoas? Você precisa saber quem são os falsos para que você passe longe. Era isso que os homens de Deus faziam. Está vendo aquele ali? Os fariseus, não siga. Agora não, o povo hoje tem um medo, é o bendito politicamente correto dentro da igreja. Então eles não podem falar absolutamente nada. Eu coloquei Atos 2, põe ali por favor. Olha o que diz Atos 2, 42. Falando sobre a igreja, no começo da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que é importante você saber que apóstolo não existe? Porque apóstolo é quem faz doutrina. E o fundamento já foi colocado por estes daqui. A igreja segue a doutrina dos apóstolos, ele é o fundamento. Portanto, meu irmão, eu ou qualquer outro pastor, nós não temos autonomia de chegar e falar uma doutrina que vá além da Escritura. Todo pastor é nada mais, nada menos que um servente de pedreiro na obra, que ele apenas pega a planta com o engenheiro e executa. Ele não está ali para inventar. A planta diz que tem que ser com 3/4, mas eu acho que vai ficar mais bonitinho colocar 2 e um banheiro com closet. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode. Esses falsos, a Escritura os chama de cães, cobras. Jesus era duro. Os apóstolos eram duros. Por quê? Porque esses falsos, eles conferem a si mesmos uma autoridade que eles não têm, para subjugar o povo, para oprimir o povo, para fazer o que eles bem entendem. Portanto, eu e você não podemos, não devemos ter medo de dizer, todo apóstolo vivo é falso, ou ignorante, ou os dois. Não há outro caminho. Eu sei que hoje nós vemos muitas igrejas apostólicas, não no sentido daquelas que seguem a doutrina dos apóstolos, mas no sentido de que temos um apóstolo na nossa igreja. Conhece alguma igreja assim? Passe longe. É o que vai dizer a palavra do Senhor. Em Apocalipse 2, Jesus, ele elogiando a igreja de Éfeso, ele diz assim: vocês colocaram à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e os acharam mentirosos. Então que papinho é esse? Eu não julgueis, pastor. A Escritura diz que nós devemos colocar à prova. Com base no quê? Com base no que a Escritura diz para mim e para você. Atos capítulo 14, vai dizer assim: e promovendo-lhes em cada igreja, que os apóstolos, olha o que eles faziam, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com jejum, se encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Presbíteros aqui, no original, significa um supervisor, que é o mesmo significado de pastor e bispo, são termos intercambiáveis. Então, pastor, presbítero e bispo, eles têm a mesma função. No grego, pelo menos, é essa a intenção que o texto nos mostra. O que os apóstolos faziam? Eles consagravam outros apóstolos? Presbíteros, pastores. Por que hoje eu sou pastor? Porque eu fui consagrado por pastores. E eu não posso consagrar alguém que está acima de mim. Você imagina, eu vou consagrar aqui o Robson. Robson deve ser apóstolo. Como assim o pastor consagra alguém acima dele? Isso é antibíblico. Sabe o que eu ouço quando eu falo esse tipo de coisa aqui? Pare de criticar, pastor. Cada um com a sua doutrina. Imagina, há um bandido na sua cidade. Imagina que seja o Lázaro. Ele seja aqui em nossa cidade. E você sabe que ele já abusou
de várias mulheres. Se você sabe onde ele está e permanece em silêncio, você é um crápula, um cafajeste, que não está nem aí para os outros. Como assim? Você sabe que há alguém prejudicando as pessoas e permanece calado. Você precisaria rever o seu cristianismo. Por que eu não me calo? Porque a Escritura me ordena. Sim, eu sei, pastor, mas não pode ser inveja? Pode. Meu coração é altamente pecaminoso, como diz Jeremias. Eu oro a Deus para que não seja. Será que às vezes o Senhor não está falando mal simplesmente que o outro tem uma igreja 300 vezes maior que a sua? Pode ser? Pode. Peço a Deus para que não seja. Mas eu prefiro seguir a Escritura que diz: condene os falsos, para que eles se arrependam e para que mais pessoas não sejam guiadas para o caminho errado. Muitos chamam de amor ficar quieto diante de situações assim. Não critique, ame. Jesus Cristo chama aqueles que não criticam, esses falsos, não de pessoas que amam, mas de covardes. Em Apocalipse vai dizer que dos covardes é o lago de fogo e de enxofre. Terceiro, já estou encerrando. Terceiro princípio, quem eram esses homens? Quem eram esses apóstolos aqui? Repare, todos eles negaram a Jesus Cristo. Todos fugiram. Eu sei que você pensa que só Pedro negou, né? Não foi. Pedro negou com juramento. Todos os outros. Jesus ainda citou aquele provérbio que diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E literalmente as ovelhas todas foram dispersas. Não sobrou nenhum daqueles homens ali. Pedro foi com mais veemência e de fato até com juramento. Não apenas isso. Eles não eram apenas homens frouxos que quando precisou saíram correndo. Esses homens a quem Jesus escolheu eram homens que não conseguiam expulsar demônio. Você consegue imaginar isso? Jesus tem que ver: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Consegue orar, rapaz? Expulsar o demônio aí? Eram os apóstolos. Tinham dificuldade de orar. Lembra Pedro? Era para orar, o que Pedro está fazendo? Dormindo. Você viu aí já, né, Bruno? Isso aqui, né? Não conseguia. Jesus vai: orem aqui que eu vou um pouco mais à frente. Ele volta dormindo, ele vai e volta de novo, está dormindo, outra vez vai. Terceira vez, o cara em vez de orar dormindo. Esse é um dos motivos que a gente não é Deus, porque a gente já tinha matado um Pedro desse. Eles eram homens que tinham picuinha, porque um queria ser maior que o outro. Brigaram. Lembra? Senhor, quem vai sentar do teu lado quando vieres no teu reino? Eu? Vai eu. E pede para alguém: mãe, vai lá, fala com ele. Fala para ele: nós aqui, mãe. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Esses homens que fizeram tudo isso foram os homens que se tornaram apóstolos, que Apocalipse os mostra como referência, junto com os 12 patriarcas. Por que Jesus teve que escolher homens pecadores? Porque era só esse tipo de homem que existia. Se ele fosse procurar alguém íntegro e santo, não ia achar ninguém. Não estou dizendo com isso que cristãos vivem no pecado de forma alguma. 1 João 3,9, João é claro. Aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. Nós falamos isso para que venhamos a deixar desconfortável aquele que não tem uma fé verdadeira. Porque hoje a pessoa ela está no pecado e ainda cita a Escritura dizendo: mas todos erram. Então nós devemos sempre usar 1 João 3,9, que diz: aquele que é nascido de Deus, ele não permanece. Não permanece com escapamento desse. Esses homens, eles eram falhos, pecadores, mas não viviam na prática do pecado. Porque o cristão genuíno, ele, ainda que tropece, ele não permanece na lama, cantando aquele cântico, né? Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro. Não, ele não faz isso, porque ali não é a vida dele. Ele cai, se levanta. O problema é que o diabo, ele pega o erro dos cristãos
para nos acusar, porque um dos seus nomes é o acusador. Então nós erramos, você quer vir falar que você é crente, para cima de mim. E às vezes faz isso usando a boca do pai, da mãe. Se não é crente ainda, meu irmão, é uma maravilha para usar. Vai à igreja e está fazendo isso. E então fica o tempo todo nos acusando. Lembra Pedro? Pedro, depois do seu pecado, diz a Escritura que ele voltou a pescar. E sendo que Jesus Cristo tinha comissionado, já tinha dito a ele, você vai ser pescador de homens. O que ele faz? Ele volta para a pescaria. Talvez acusado, sim. Talvez ali, realmente, eu acho que Jesus errou ao me escolher. Onde já se viu? Ele me escolhe e eu nego desse jeito? Não, não é possível. O diabo é o acusador. Só que você deve lembrar, ele não errou ao escolher Pedro. Não. Da mesma forma que ele não errou ao escolher cada um de nós aqui. Ainda que a acusação seja grande diante dos nossos erros, o que devemos fazer é o que a Escritura diz. Arrependa-se, levante, olhe para a cruz e ande. Lembre-se, a obra de Deus é feita com gente falha. Meu irmão, você não tem vontade de rir? Abraão, o pai da fé, não teve fé? Eu sei que você está acostumado com a novelinha da Record lá. Gente, que coisa espetacular, Abraão subindo para sacrificar o seu filho. Até aí eu fiquei emocionado com essa cena aí. É só assistir. Mas, quando Deus falou para a esposa, vocês vão ter um filho, diz a Escritura que Sara deu risada. Só voltou a falar, vá. Não tem como. Não creram. Por que Deus escolhe o pai da fé, Abraão? Por que Deus escolhe 12 homens, meu irmão, que tinham picuinha entre si, que tinham guerra de ego, que fugiram quando precisava? Por que Deus escolhe esses homens falhos para a obra mais importante da humanidade? Sabe por quê? Para que lá na frente nenhum deles pudesse dizer, rapaz, aconteceu esse monte de gente se converteu, né? Graças a Deus. Mas se não fosse eu também, né, Senhor? Eu sei que eu sou apenas um instrumento, mas convenhamos, que instrumento, hein? Por que você acha que ele escolheu Davi para derrotar Golias? Porque se ele escolhesse um dos irmãos Davi, que eram todos brucutus, grandes e fortes, homens de guerra, talvez eles poderiam dizer, eu era treinado para isso. Eu me dediquei no treinamento do exército. Mas ele vai lá e pega Davi com o único objetivo, que a glória seja dada apenas a Deus. É só este o objetivo. Irmão, se coloque no lugar de Pedro. Todos negam. Pedro 3 vezes, eu juro por Deus que não conheço Deus, que não conheço Jesus. Vamos contemporizar. Imagina o seguinte. Agora, graças a Deus, a gente pode abrir a igreja, né? Mas eu estava com medo daquela vez que a gente abriu sem poder. Mas imagina o seguinte, eles proíbam de novo os cultos. E então, nós estamos aqui na reunião, chega, guarda municipal não, né? Chega os polícia aí. Diz assim, você pastor, onde já se viu? Tem um decreto do governador, não pode abrir a igreja. Eu digo, pastor, que pastor, rapaz? Você está vendo pastor aqui? Mas o senhor está com o microfone, está com a Bíblia. Bom, eu vendo livro. Você quer ouvir minha palestra aí? Né? Eu estou aqui oferecendo esse produto aqui, ó, 1000 e tantas páginas, e a folha é fininha, dá para usar baseado depois. Eu estou vendendo, rapaz. Se eu faço isso, semana que vem tem culto de novo. Você viu que eu fiz isso? Você viria na igreja? Duvido. Onde esse pastor frouxo? Na hora que precisou mesmo, entregou quase a mulher. Aqui, ó, ela que leva ela. Lembra que Abraão fez isso? Isaac também? Não, leva minha mulher, mas leva eu não. Só homem de coragem, hein? Se coloque agora no lugar de Pedro. Pedro nega Jesus diante de todos. E então diz a Escritura que 40 dias, apenas 40 dias depois, Pedro vai pregar. Você acha que Pedro subiu ali? Né? Aquele púlpito. Vamos imaginar que tivesse, né? O altarzinho com o púlpito ali. Você acha que Pedro subiu para pregar de que jeito? Senhor, deixa comigo, o negócio vai dar certo. Eu me preparei. Você acha que Pedro subiu assim, peitinho estufado?
Você acha que ele subiu o oceano? Não olhava nem para os irmãos. Irmãos, abre lá comigo. A Escritura, Deuteronômio. Queria nem ver. É bem provável que Pedro foi desse jeito. Lembra quantas pessoas se converteram naquele sermão? 3.000. Em uma única pregação. Pedro, ele jamais poderia, depois daquele culto, dizer: "Oh, Senhor, graças te dou que não sou como os demais." Que pregador, hein? Na história, tem algum outro pregador que aconteceu isso, Senhor? Ou só eu? Louvado seja o meu nome. Pedro nunca poderia ter dito isso, porque ele sabe. Não tinha a ver comigo. Tinha a ver com o Senhor. É isso que Deus faz. Que a nossa confiança não esteja em nós, mas esteja no nosso Deus. Os apóstolos, eles erraram muito, é verdade. Mas também eles se levantaram muito. Perseveraram muito, para ser redundante. Não desistiram. E para encerrar, o quarto é rapidinho para terminar, põe por favor, Miguel. Quarto princípio, a humanidade sofredora encontra consolo apenas em Jesus Cristo. Olha o verso 17 e 19, o que vai dizer? Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia grande multidão e seus discípulos, e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, e tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Diz a Escritura que quem procurou Jesus foram doentes, aqueles que tinham medo até da própria sombra, apavorados, desamparados, necessitados, fracos, oprimidos. Lembra nos evangelhos, é só você ver qual é o tipo de pessoa que buscava Jesus Cristo. Era aquela viúva que perdeu o único filho e não tinha INSS naquela época. Você perdeu o filho, você perdeu todo o sustento. E então ela se vê sem nada e por conta disso busca. Quem você vê buscando o Senhor é a mulher do fluxo de sangue, que depois de gastar todo o seu dinheiro com médicos, não conseguiu resolver o seu problema, e então ela, desesperada, pensa: é Jesus que tem? Eu vou atrás dele, porque todo o meu dinheiro acabou. Quem busca Jesus Cristo são homens ricos, como Jairo, que perdendo a filha para uma enfermidade, mesmo com todo o seu poder, se vê incapaz, impotente. Por quê? Porque o sofrimento, ele nivela todos nós. O sofrimento, ele coloca todos nós no chão, nos rebaixa. Você talvez entrou aqui atormentado por alguma coisa também, seja pela culpa, que é algo que mais atormenta o ser humano do que culpa. Acusações constantes do diabo, das pessoas, de parentes, constantemente. Talvez você chegou aqui com medo do que vai ser da sua vida amanhã. Se você vai ter condição de sustentar os seus filhos, ou se terá filhos. Então você veio desesperado, com dúvidas, angustiado, desesperado. Mas a Escritura vai dizer que quando as pessoas se aproximavam de Jesus Cristo, deles emanava, saía poder. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela apenas o toca. Então ele disse que dele sai poder e ela é curada. Para encerrar, eu adoro aquele exemplo. Aquela parte do Evangelho que fala onde os discípulos estavam no meio da tempestade. Jesus Cristo dormindo. O pau quebrando lá fora do barco e Jesus dormindo. Os discípulos desesperados. E então eles vão lá e acordam o Senhor. Meu irmão, se é você, o barco está quase afundando. Como você acorda o Senhor? Mestre. Não querendo te incomodar. Mestre, nós vamos morrer. Só o Senhor vai saber. Ajuda nós. É assim que você chamaria? Ou você clamaria de todo o seu coração: Mestre, me ajuda. Vem de encontro à minha vida, vem de encontro à minha necessidade. Você lembra o que Jesus Cristo fez? Diz a palavra do Senhor que ele sai, ordena para que o vento e a tempestade se acalmem. E diz que instantaneamente acaba toda aquela tormenta. Porque eu e você vamos continuar achando que
O Deus do Novo Testamento mudou. Que Deus parece que ele não tem mais poder. Percebeu que muitos cristãos são assim? Principalmente nós, os reformados. Acreditamos tanto numa teologia correta e bíblica, e isso é plausível, temos que sim crer, mas deixamos de lado o poder de Deus, os milagres. Que Deus pode converter um filho nas drogas, que Deus pode converter um marido, que Deus pode suprir as nossas necessidades financeiras. Hoje parece que é quase um pecado você orar para Deus te prosperar financeiramente. Por conta do quê? Por conta desses muitos da teologia da prosperidade, que idolatram o dinheiro. Nós achamos o quê? Não, então o dinheiro é pecado. Isso é um absurdo. O nosso Deus continua agindo, continua tendo poder. E o que eu e você temos que fazer é nos vermos assim como esses homens, fracos, sem controle da nossa vida. Você não tem controle. E então, se você se vê como fraco, como sem controle do que vai acontecer com você amanhã. Ontem de manhã eu li a carta de Tiago com meu filho, e Tiago exatamente diz isso: olha, não fiqueis dizendo amanhã faremos isso ou depois faremos aquilo, mas dizeis, se o Senhor quiser, assim faremos, porque a nossa vida é como a neblina, que hoje existe e por um instante se dissipa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você é do time desses apóstolos aqui, dos fracos, o Senhor está aqui para te ajudar. Amém, meus queridos?